Fala aí, galera, tudo bom? Então, esse vídeo aqui é para professores e instrutores de jiu-jitsu, tá? Especificamente professores e instrutores de jiu-jitsu. Se você gosta de jiu-jitsu, talvez acrescente bastante. Se você pensa em ser professor, pode continuar assistindo, beleza? Um erro gravíssimo que a gente tem no jiu-jitsu é a preocupação exagerada em aprender técnica por parte dos professores, tá? Vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Mas antes disso, não esqueça de curtir o canal, de compartilhar, de se inscrever aí. Beleza, galera? Vamos ao vídeo. Galera, o que eu vou falar aqui chega a ser assustador, mas é isso mesmo. Acredito, tá? Eu acredito, é minha opinião, aí você avalia quando eu terminar de falar, que a maioria dos professores de jiu-jitsu tem que parar um pouco de focar em técnica. Por quê? Galera, aprender técnica não faz você ter uma boa aula. Eu vejo os professores de jiu-jitsu indo para todo tipo de seminário técnico, fazendo tudo, vendo vídeo de técnica, treinando técnica nova. Só que o cara é professor de jiu-jitsu, cara. Ensinar técnica, cara, duvido que seus alunos consigam realizar 10% das técnicas que você ensina. Primeiro tem que criar uma metodologia para ensinar técnica, não deve ser à torta e à direita, sair ensinando técnica. Depois, a técnica em si, ela não vai dar condicionamento. A técnica, treinamento de técnica, não dá condicionamento para o seu aluno. Tá? Saber jiu-jitsu é importantíssimo. Saber jiu-jitsu é muito importante. Aprender técnica é importante, desde que essas técnicas façam sentido na sua rotina, na sua aula. Tá? Assim, não vou entrar nem na questão técnica de aula, se você está fazendo a pedagogia técnica ideal para o teu aluno iniciante, para o avançado. O que eu vou falar agora é sobre a parte de condicionamento da tua aula. O que acontece? A maioria dos professores investe alto em seminários técnicos e não investe nada em conhecimento para a estrutura de aula. Então, o cara sabe tudo de técnica, consegue fazer berimbolo de trás para frente, de frente para trás, pendurado no teto, na janela, sabe fazer tudo. Mas o cara não sabe organizar volume e intensidade. O cara não sabe por que o descanso que ele está dando na aula. Você vai ensinar o teu aluno a dar duplo twist carpado e cair no armlock e não vai saber explicar para o teu aluno por que ele tem que descansar 3 minutos, por que ele tem que descansar 10, por que ele vai descansar só 30 segundos. Você não vai ser capaz de organizar uma aula em que você vai evitar a lesão do teu aluno. Consegue entender o peso disso? Se você lesionar o teu aluno, técnica nenhuma que você ensinou para ele vai ajudá-lo. Se você exagerar na carga de treino e com isso gerar uma patologia, uma doença no seu aluno, tá? Técnica nenhuma que você ensinou para ele vai ajudá-lo nesse momento. Cuidado com o foco que você dá. Se você é profissional, tem que aprender técnica? Tem que, claro, quer fazer isso? Faça. Mas também dê valor ao conhecimento de estrutura de aula. Galera, só saber que eu tenho que dar 5 minutos de aquecimento, 10 minutos de aquecimento e, sei lá, 40 minutos de aula, ou 20 minutos de aquecimento, 50 minutos de aula, estou chutando aqui só saber o tempo que eu tenho que dar de aquecimento, o tempo que eu tenho que dar de restante da aula, isso não faz ser uma boa aula, nem faz essa aula estar estruturada. Isso é uma organização, um esqueleto. E o que você vai fazer dentro dessa aula? Né? Por que que hoje você escolheu dar treino de 10 minutos? Por que hoje você escolheu que os treinos de 10 minutos não vão ter descanso? Consegue entender? O que o teu treino de hoje tem a ver com o teu treino de amanhã? O que o teu treino de hoje tem a ver com o teu treino de ontem? O que teu treino de hoje tem a ver com o teu treino da semana passada e vai ter a ver com o teu treino da semana que vem? Em termos fisiológicos, o que isso vai potencializar ou retardar alguma coisa no organismo do teu aluno? O porquê que você está fazendo isso?
Você tem que saber isso. Ah, mas eu ensino jiu-jitsu. Beleza, tu ensina a técnica e teu aluno vai para casa, não faz mais nada. Ele não tem que treinar? E o treino é o que no organismo dele? O treino não vai gerar um desconforto? Esse desconforto não vai produzir um hormônio? Esse hormônio não vai causar adaptações? Não vai mudar a temperatura corporal? A continuidade desse treino não vai gerar inflamação? E essas inflamações também não vão gerar adaptações específicas? O excesso dessa inflamação não pode causar uma lesão? A continuidade desse treino não vai fazer ele engordar ou emagrecer? A quantidade desse treino não vai gerar massa muscular ou não? Tudo isso são adaptações fisiológicas que depende de uma estratégia, depende de uma organização. O teu treino, você não quer gerar força no teu aluno? Você não quer que ele treine mais forte? Se ele vai treinar mais forte é porque ele tem mais força, mais potência? Mas como é que você vai aumentar isso? Para ele ter força, o que muda dentro do organismo dele? Se você não sabe isso, vai ser complicado. Não estou falando que você tem que fazer uma faculdade. Eu estou falando que você tem que entender isso. O que você vai fazer para entender isso é com você. Entende? Mas você tem que entender isso. Pelo menos satisfatoriamente. Tá? Pelo menos satisfatoriamente. Isso é muito importante. Eu estou falando de saúde. Tá? Você está lidando com a vida do outro. Se você estragar, está estragando a vida da pessoa. Cara, isso é muito sério. Você, de repente, dar um treino e lesionar o teu aluno porque você se negou a conhecer aquilo ali. Cara, eu não durmo com isso. Não conseguiria dormir com isso. Tá? Então, cuidado com isso. Você é professor, você é profissional. Se você é instrutor, se você está vendo esse vídeo, você vai ser instrutor um dia, quer ser professor, comece a se preocupar com isso. Tá? Uma aula bem estruturada vai gerar saúde. Uma aula mal estruturada vai gerar doença, patologia. Tá? O que é isso, Lúcio? É um funcionamento errado do organismo. Aí isso pode ser de forma aguda ou crônica, pode ser por um período curto ali, ou pode ser para a vida do cara, agravar uma doença que ele já tenha. Só cuidado com isso. Então, para isso, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que organizar o que você está fazendo, você tem que pensar além do que você está fazendo. O teu treino de hoje, ele não acaba hoje. Às vezes eu vejo o cara falando, não, hoje eu vou cansar os meus alunos. Tá, beleza, e aí, você vai fazer o quê? O que isso tem a ver com todo o teu programa? Pô, tu vai fazer isso só para cansar teu aluno? Sabe? Sem lógica nenhuma. Então, você tem que saber estruturar. Enquanto professor, é responsabilidade sua. Galera, se o jiu-jitsu aumenta o condicionamento e gera saúde, e isso a gente sabe que faz, tá? Eu, enquanto professor, eu tenho que saber exatamente aonde eu mexo para melhorar essas coisas. Porque senão, eu vou estar chutando. Aí, qualquer coisa que ele faça, tá feito. Não tem uma lógica. Ah, hoje o que você vai fazer? Sei lá, acho que hoje eu vou botar treinos longos. Acho que hoje eu vou botar 10 treinos de 5 minutos, sem descansar. Ah, não, não existe acho. O treinamento ele é uma configuração. Porque se ficar no acho, pode ser que alguns alunos teus ganhem condicionamento e outros não. Pode ser que os que não ganharam, simplesmente só não ganharam. E pode ser que os não ganharam gerem lesão. Gerem uma doença. Isso é sério, é exatamente isso. Então é muito interessante você pensar nisso, começar a correr atrás de conhecimento, de estrutura de aula. Galera, sei lá, Lúcio, eu vou fazer 10 cursos esse ano, beleza. 10 seminários, beleza. Desses seminários que você vai fazer, todos os 10 são de técnica, pelo menos meio, cara, pelo menos meio. Metade de técnica e metade de estrutura de aula, de conhecimento de aula, de conhecimento de estímulo, de planejamento de aula, de organização de períodos de treino. Entendeu? Porque aí você vai conseguir gerar benefício consciente no organismo do teu aluno. Agora, não pode ser um benefício inconsciente. Ah, meu aluno emagreceu. Ótimo, emagrecer. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, emagrecer é a coisa mais fácil do mundo, sabia?
Perder peso é a coisa mais fácil do mundo, tá? Agora, perder peso saudável é mais complicado. Se o cara deixar de comer, sair correndo, fazendo uma porção de coisa, ele vai aumentar o gasto calórico e vai diminuir a ingestão calórica, vai perder. Só que ele vai perder muita coisa, ele vai perder coisas boas do organismo, ele vai perder porque ele está fazendo de qualquer jeito. Isso é fácil, isso é fácil. Os atletas aí não perdem 10 quilos, 15 quilos para lutar, então baixar o peso é fácil. Agora, fazer isso com saúde é difícil. Tá? Organizar isso de forma saudável é difícil. Por isso que muita gente recorre ao fácil. Por quê? Porque é um professor consciente, chega para ele e fala, ó, vamos perder sim, mas vamos fazer consciente, vamos fazer isso para você ter ganho de saúde, para você realmente perder esse peso, tá? Eliminar de vez e não estar voltando nele e fazer isso com segurança, tá? Isso é mais complicado, isso é muito mais complicado. Por isso que as pessoas não querem fazer, elas querem fazer qualquer coisa, ela não está nem aí para a saúde dela, ela quer simplesmente baixar o peso e acabou. Mesma coisa na aula. Você gerar um benefício na vida do aluno é fácil, ele não fazia nada, começou a fazer jiu-jitsu, vai melhorar, claro. Vai perder peso, vai começar a fazer uma opção de coisa, tá? Isso é fácil acontecer. Difícil é você fazer isso consciente. Tu fala para ele, ó, esse planejamento que a gente está fazendo aqui é para isso aqui. No final, você vai estar com esse ganho de saúde. Só que é teu, tá? É um ganho saudável, que realmente vai estruturar a tua vida. Com o menor risco de lesão, com o menor risco de prejudicar a sua saúde. Beleza? Você fez uma estrutura, você sabe o que está fazendo, você sabe para onde está fazendo. Agora, sair dando treino forte. O teu aluno não fazia nada, tá treinando, começa a treinar, perde peso e falar que isso, o antes e o depois, tá, mas e aí? Ele não estava fazendo nada, passou a fazer alguma coisa muito intensa, perde peso, claro que perde. Então, tomar muito cuidado com isso, tomar muito cuidado com o que você faz, se você está fazendo isso sem consciência total do que você está fazendo, tá? E cuidado quando você faz algo que é um achismo. Eu acho que isso vai fazer isso. Porque se você acha, tem um problema muito sério. Você não sabe o que está fazendo. Beleza? Esse é um papo assim, um pouquinho mais tenso, né? Mas vale a pena essa reflexão, vale muito a pena essa reflexão. Não seja qualquer um, nunca, jamais. Seja alguém que faça a diferença no mercado, seja alguém que faça a diferença na sua profissão. E para isso você tem que ter conhecimento, tá? Quer conhecer técnica? Ótimo. Agora você também tem que conhecer estrutura de aula. Porque você é professor. Se você fosse atleta, sai fazendo aí curso de técnica, sai fazendo seminários técnicos, não tem problema nenhum. Agora, se você é professor, tem problema sim. Se você só faz isso e não dá ênfase na outra parte. Beleza, galera?